Teresa Torres estava sentada no banco de pedra da praça da igreja, apertando contra o peito uma trouxa de roupas que carregava tudo o que ainda lhe restava no mundo. Suas mãos tremiam não apenas pelo frio da manhã, mas pelo medo do que viria a seguir. Ela tinha 28 anos, estava grávida de 3 meses e não tinha absolutamente para onde ir. O proprietário da casa onde morava havia batido na porta naquela mesma madrugada, dizendo que não podia mais esperar pelo aluguel atrasado. Sem o marido para trabalhar, sem família para ajudar, Teresa se viu na rua com apenas as roupas do corpo e algumas economias que não durariam mais que uma semana. O que ela não sabia era que naquele mesmo momento, a algumas ruas de distância, um homem chamado Vicente Ferreira enfrentava uma guerra silenciosa dentro do próprio coração. Ele tinha 42 anos, 3 filhas pequenas que olhavam para ele como se fosse o único pedaço de chão firme em meio a um terremoto, e uma fazenda de gado que exigia dele mais do que um homem sozinho podia dar. Havia 4 anos desde que sua esposa partira durante o parto da pequena Laura. E desde então, Vicente carregava nas costas o peso de ser pai, mãe, trabalhador e conselheiro de 3 meninas que cresciam sem os cuidados que só uma figura materna poderia oferecer. Naquela manhã, Vicente havia trazido as filhas até a vila para comprar provisões. Beatriz, a mais velha com seus 12 anos, carregava Laura no colo, enquanto Cecília, de 9 anos, segurava firme na mão do pai. As 3 estavam em silêncio, um silêncio pesado que Vicente conhecia bem demais. Era o silêncio de crianças que aprenderam cedo demais a não pedir o que realmente precisavam, porque sabiam que o pai já estava fazendo tudo o que podia. Ele passava em frente à igreja quando seus olhos encontraram a figura de Teresa no banco. Algo naquela imagem o fez parar. Talvez fosse a forma como ela se curvava sobre si mesma, como se tentasse desaparecer do mundo. Talvez fosse o desespero silencioso que emanava dela como uma oração muda. Vicente conhecia aquele tipo de dor. Era a dor de quem perdeu tudo e não sabe como recomeçar. Laura puxou a manga da camisa do pai e apontou para Teresa. "A senhora está chorando, papai", murmurou a menina com aquela voz fina que ainda carregava a inocência dos 4 anos. Vicente olhou para as 3 filhas e tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida dele, mas a de todos ali presentes. "Esperem aqui um momento", disse ele, e caminhou até o banco onde Teresa estava sentada. "A senhora está bem?" A voz de Vicente era grave, mas carregava uma gentileza que fez Teresa levantar os olhos inchados de tanto chorar. Ela viu um homem alto, de ombros largos e mãos calejadas pelo trabalho pesado. Seus olhos castanhos tinham aquele cansaço de quem já viu muita coisa na vida, mas ainda assim guardavam uma bondade que não se apagara. "Estou bem, obrigada", mentiu Teresa, tentando recompor a dignidade. Mas sua voz tremeu na última palavra, delatando a verdade que ela tentava esconder. Vicente não insistiu. Em vez disso, sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. O padre estava saindo da igreja naquele momento e Vicente o chamou. "Padre Antônio, o senhor conhece essa moça?" O padre se aproximou e o rosto dele se encheu de compaixão ao reconhecer Teresa. "É a Teresa Torres", disse o padre. "Ficou viúva há alguns meses. O marido dela faleceu em um acidente no trabalho. E pelo que soube, ela acabou de perder a casa onde morava." Teresa sentiu as lágrimas queimarem os olhos novamente. Era humilhante ter sua tragédia exposta assim, mas ao mesmo tempo havia um alívio estranho em não precisar explicar, em não precisar justificar por que estava ali, sentada em um banco de praça, sem ter para onde ir. Vicente ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Então, olhou para suas 3 filhas, que o observavam à distância, e depois voltou os olhos para Teresa. Havia algo que ele precisava perguntar, algo que poderia parecer insensato, mas que talvez fizesse sentido para ambos.
A senhora está grávida? A pergunta veio direta, sem rodeios. Vicente era homem do campo, acostumado a ir direto ao ponto. Teresa hesitou, mas então assentiu. De 3 meses. Vicente respirou fundo. Tinha uma proposta em mente, mas precisava escolher bem as palavras. Olhou para o padre Antônio, como se buscasse aprovação silenciosa, e então se virou completamente para Teresa. Meu nome é Vicente Ferreira. Tenho uma fazenda de gado a alguns quilômetros daqui, e tenho 3 filhas que estão crescendo sem uma mãe. Ele fez uma pausa, deixando que as palavras ganhassem peso. A casa está sempre bagunçada. As meninas precisam de alguém que cuide delas, que prepare as refeições, que esteja presente, e eu não consigo dar conta de tudo sozinho. Teresa olhou para ele sem entender completamente aonde aquilo ia dar. Você precisa de um lar, continuou Vicente, e eu preciso de uma mãe para minhas filhas. Venha comigo. Você terá seu próprio quarto, comida na mesa e um salário todo mês. E quando seu bebê nascer, ele também terá um lar seguro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Teresa olhou para o rosto de Vicente, procurando sinais de má intenção, mas tudo o que encontrou foi cansaço, sinceridade e uma esperança cautelosa. Olhou para as 3 meninas à distância. Beatriz a observava com desconfiança, Cecília com curiosidade, e a pequena Laura já sorria na direção dela. Era uma loucura. Aceitar a proposta de um estranho, ir morar em uma fazenda com um homem que ela mal conhecia. Mas qual era a alternativa? A rua, passar fome, ver seu filho nascer sem ter um teto sobre a cabeça. O padre Antônio colocou a mão no ombro de Teresa. Vicente é um homem honrado, minha filha. Conheço ele desde criança. Pode confiar. Teresa olhou para a trouxa de roupas em seu colo, para suas mãos vazias, para o futuro incerto que a aguardava. E então olhou novamente para Vicente, para aquele homem que oferecia não apenas abrigo, mas uma chance de recomeçar. Está bem, disse ela finalmente, a voz quase um sussurro. Eu aceito. Se você chegou até aqui e ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem você refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. A carroça balançava no caminho de terra enquanto seguia em direção à fazenda. Teresa estava sentada ao lado de Vicente, segurando firme sua trouxa de roupas, enquanto as 3 meninas iam atrás, em silêncio. O sol estava alto no céu, e o calor da tarde fazia o ar tremer sobre os campos que se estendiam dos 2 lados da estrada. De vez em quando, Teresa olhava de relance para Vicente, tentando entender que tipo de homem era aquele que havia oferecido abrigo a uma completa estranha. Vicente mantinha os olhos fixos no caminho, mas Teresa percebia que ele também estava tenso. Aquela decisão tinha sido rápida demais, impulsiva demais, e ambos sabiam disso. Mas às vezes a vida não dava tempo para pensar, só dava tempo para agir e torcer para que a escolha fosse a certa. Depois de quase 1 hora de viagem, a fazenda finalmente apareceu no horizonte. Era uma propriedade simples, mas bem cuidada. A casa principal era de madeira, com um telhado de telhas vermelhas e uma varanda ampla na frente. Ao redor, havia um curral com algumas vacas, um galinheiro e, mais ao fundo, campos cercados onde o gado pastava tranquilamente. Não era luxo, mas era um lar de verdade, o tipo de lugar que Teresa só tinha visto de longe durante toda a sua vida. É aqui, disse Vicente, parando a carroça em frente à casa. Não é grande coisa, mas é nosso. Teresa desceu da carroça e sentiu as pernas bambas depois de tanto tempo sentada. As 3 meninas desceram também, e pela primeira vez, desde que haviam saído da vila, Beatriz olhou diretamente para Teresa. O olhar da menina era duro, cheio de uma desconfiança que ia muito além da idade dela.
Venham, vou mostrar a casa, disse Vicente, pegando a trouxa de Teresa e caminhando em direção à porta principal. A casa por dentro tinha aquele cheiro de lugar habitado apenas por homens e crianças. Havia roupas jogadas sobre as cadeiras, pratos sujos empilhados na pia da cozinha e uma camada fina de poeira cobrindo os móveis. Teresa não julgou. Sabia que Vicente estava fazendo o melhor que podia, e aquilo era apenas o reflexo de um homem que trabalhava de sol a sol e ainda precisava cuidar de 3 filhas sozinho. Esse será seu quarto, disse Vicente, abrindo a porta de um cômodo pequeno, mas limpo no fundo da casa. Tem uma cama, um armário e uma janela que pega o sol da manhã. Espero que seja confortável. Teresa entrou no quarto e sentiu uma emoção apertar sua garganta. Tinha sido tão rápido. Há poucas horas ela estava sentada em um banco de praça, sem ter para onde ir. E agora tinha um quarto só para ela, um teto sobre a cabeça e a promessa de um futuro menos incerto. É perfeito, disse ela, virando-se para Vicente com lágrimas nos olhos. Obrigada, de coração, obrigada. Vicente assentiu, claramente desconfortável com a emoção da situação. Não precisa me agradecer. Isso é bom para todos nós. Agora descanse um pouco. Deve estar cansada da viagem. Mais tarde, eu apresento você direito às meninas e mostro como as coisas funcionam por aqui. Quando Vicente saiu, fechando a porta atrás de si, Teresa se sentou na cama e finalmente permitiu que as lágrimas caíssem livremente. Eram lágrimas de alívio, de medo, de gratidão, tudo misturado em uma confusão de emoções que ela mal conseguia processar. Do lado de fora do quarto, no corredor, Vicente encontrou Beatriz esperando por ele. A menina tinha os braços cruzados e aquela expressão fechada que ele conhecia tão bem. Pai, precisamos conversar, disse Beatriz, sua voz baixa, mas firme. Vicente suspirou. Sabia que essa conversa viria, mas esperava que fosse pelo menos depois do jantar. Está bem, vamos para a varanda. Os dois saíram para a frente da casa, onde Cecília e Laura brincavam com algumas pedrinhas na terra. Vicente se sentou em uma das cadeiras de madeira e Beatriz ficou de pé, como se estivesse se preparando para uma batalha. O senhor nem conhece essa mulher, começou Beatriz. Como pode trazer uma estranha para dentro da nossa casa, para cuidar de nós? E se ela for uma pessoa ruim? E se ela tentar ocupar o lugar da minha mãe? Vicente fechou os olhos por um momento. Sabia que a dor de Beatriz pela perda da mãe ainda era profunda, mesmo depois de 4 anos. A menina tinha apenas 8 anos quando a mãe morreu, mas se lembrava de tudo com uma clareza dolorosa. Filha, ninguém vai ocupar o lugar da sua mãe, disse Vicente suavemente. Sua mãe sempre será sua mãe, e nada nem ninguém vai mudar isso. Mas olhe para nós. Olhe para essa casa, olhe para suas irmãs. Você acha que eu estou dando conta? Beatriz quis dizer que sim, quis dizer que eles estavam bem, mas não conseguiu. Porque era mentira e ela sabia disso. A casa estava sempre uma bagunça. Cecília tinha vivido com febre semanas atrás e quase não teve quem cuidasse direito dela. E Laura ainda chorava todas as noites, chamando por uma mãe que nunca mais voltaria. Nós precisamos de ajuda, continuou Vicente, e a Teresa precisa de um lar. Ela está esperando um bebê e não tem ninguém no mundo. Isso não é sobre substituir sua mãe, é sobre ajudar uns aos outros. Mas o senhor nem perguntou o que a gente achava, rebateu Beatriz, e Vicente viu as lágrimas começarem a se formar nos olhos da filha. O senhor decidiu sozinho, e agora ela está aqui. E a gente vai ter que aceitar. Vicente se levantou e segurou os ombros de Beatriz com firmeza, mas com carinho. Você tem razão. Eu deveria ter conversado com vocês antes. Foi errado da minha parte, mas eu tomei essa decisão pensando em vocês, em nós. Só peço que você dê uma chance para a Teresa. Conheça ela. Se depois de um tempo você realmente achar que isso não vai funcionar, a gente conversa de novo. Beatriz limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu.
Mas Vicente sabia que a batalha estava longe de terminar. A menina se afastou e foi sentar-se na beirada da varanda, de costas para ele. E Vicente sentiu o peso da responsabilidade apertar ainda mais seu peito. Dentro da casa, Teresa havia escutado parte da conversa através da janela entreaberta do quarto. Seu coração apertou ao ouvir a dor e a raiva na voz de Beatriz. Ela sabia que conquistar a confiança daquela menina seria o maior desafio de todos. Mas desistir não era uma opção. Não quando seu filho dependia dela. Não quando aquela poderia ser sua única chance de reconstruir uma vida. Contudo, Teresa ainda não sabia que os desafios que estavam por vir testariam não apenas sua paciência, mas também sua capacidade de amar e perdoar de formas que ela jamais imaginou ser possível. Os primeiros dias na fazenda foram mais difíceis do que Teresa poderia ter imaginado. Ela acordava antes do sol nascer, determinada a provar seu valor, e começava o dia preparando o café da manhã para todos. Mas Beatriz fazia questão de recusar tudo o que Teresa preparava, alegando que não estava com fome, ou que preferia comer pão seco a qualquer coisa que viesse das mãos daquela intrusa. Cecília, por outro lado, era uma menina doce e tentava ser gentil com Teresa, mas sempre olhava para Beatriz antes de aceitar qualquer coisa, como se pedisse permissão silenciosa da irmã mais velha. E Laura, a pequena, simplesmente não entendia muito bem quem era aquela mulher que de repente estava morando com eles. Vicente passava os dias trabalhando nos campos, cuidando do gado, consertando cercas, e só voltava para casa quando o sol já estava se pondo. Ele via a tensão entre Teresa e Beatriz, mas não sabia como resolver. Parte dele esperava que o tempo cuidasse de tudo, que as coisas naturalmente se ajeitassem. Mas o tempo, ele logo descobriria, nem sempre era suficiente. Uma tarde, Teresa decidiu lavar todas as roupas da família. Havia pilhas e pilhas de peças sujas acumuladas, e ela passou horas esfregando, torcendo e estendendo tudo no varal. Quando terminou, tinha as mãos vermelhas e doloridas, mas havia uma satisfação em ver aquelas roupas limpas balançando ao vento. Beatriz passou pelo varal e parou, olhando para as roupas. Teresa viu uma expressão estranha no rosto da menina. Algo entre tristeza e raiva. "Você lavou as roupas da minha mãe", disse Beatriz, sua voz trêmula. "Essas roupas ali, as de vestir, eram dela." Teresa olhou para as peças penduradas e sentiu o coração apertar. Não sabia. "Desculpa, eu só estava tentando ajudar. Minha mãe sempre dizia que essas roupas precisavam ser lavadas à mão, com muito cuidado", rebateu Beatriz. "E você jogou tudo na bacia como se fossem trapos velhos." Teresa respirou fundo, tentando manter a calma. "Beatriz, eu não sabia que essas roupas eram especiais. Se eu soubesse, teria tomado mais cuidado, mas elas estavam no meio das outras, e eu só estava tentando fazer meu trabalho." "Seu trabalho?" Beatriz riu, mas era um riso amargo. "Seu trabalho é vir aqui e tentar ser minha mãe? Porque deixa eu te contar uma coisa. Você nunca vai ser. Nunca." As palavras cortaram fundo, mas Teresa não retrucou. Via a dor por trás da raiva de Beatriz e sabia que responder com mais raiva só pioraria tudo. Então simplesmente assentiu e disse: "Eu não estou tentando ser sua mãe, Beatriz. Sua mãe sempre será sua mãe, e ninguém pode mudar isso. Eu só estou aqui para ajudar, para cuidar de vocês da forma que eu posso." Beatriz não respondeu. Apenas virou as costas e saiu correndo em direção ao campo, deixando Teresa sozinha com as roupas no varal e um peso enorme no peito. Naquela noite, durante o jantar, o silêncio na mesa era pesado. Vicente percebia a tensão, mas não sabia o que dizer. Cecília mexia na comida sem muito apetite. Laura cantarolava baixinho alguma música infantil. E Beatriz olhava fixamente para o prato, recusando-se a levantar os olhos.
Foi então que Teresa tomou uma decisão. Não podia continuar assim. Precisava encontrar uma forma de se conectar com aquelas meninas, especialmente com Beatriz. Beatriz, disse Teresa suavemente, eu gostaria de saber mais sobre sua mãe. Como ela era? O que ela gostava de fazer? O garfo de Beatriz parou no ar. Ela levantou os olhos lentamente e Vicente também olhou para Teresa, surpreso com a pergunta. Por que você quer saber? Perguntou Beatriz, desconfiada. Porque ela era importante para vocês, respondeu Teresa. E se eu vou morar aqui, cuidar de vocês, acho que deveria conhecer um pouco sobre ela. Não para tentar ser como ela, mas para entender melhor quem eram vocês antes de eu chegar. Houve um longo silêncio. Então, para surpresa de todos, Beatriz começou a falar. Ela tinha cabelo preto, bem longo, disse a menina, sua voz baixa, mas carregada de emoção. E cantava para a gente antes de dormir, sempre as mesmas canções. Ela também fazia pão toda semana e o cheiro enchia a casa inteira. Cecília se animou. E ela me ensinava a bordar. Tenho guardado tudo o que ela me ensinou, cada ponto. E ela me chamava de Estrelinha, acrescentou Laura, sorrindo com aquela inocência de quem mal se lembrava, mas guardava pedaços preciosos na memória. Vicente estava emocionado, vendo as filhas falarem da mãe depois de tanto tempo. Ele havia evitado o assunto por anos, achando que seria doloroso demais, mas agora percebia que talvez elas precisassem falar, precisassem lembrar. Teresa escutava tudo com atenção, fazendo perguntas aqui e ali, mostrando interesse verdadeiro. E aos poucos, naquela noite, algo começou a mudar. Não foi uma transformação completa, não foi aceitação total, mas foi um começo. Uma pequena brecha na armadura que Beatriz havia construído ao redor do coração. Nos dias seguintes, Teresa continuou fazendo o que podia. Costurava roupas rasgadas, preparava refeições, mantinha a casa limpa e, sempre que possível, perguntava sobre a mãe delas, sobre as memórias, sobre as tradições da família. E lentamente, muito lentamente, as meninas começaram a baixar a guarda. Cecília foi a primeira a ceder completamente. Uma manhã, ela acordou com dor de barriga e foi Teresa quem cuidou dela o dia inteiro, fazendo chás, contando histórias e ficando ao lado da cama até a menina adormecer. Quando Cecília acordou no dia seguinte, se sentindo melhor, ela abraçou Teresa pela primeira vez e sussurrou um obrigada que valia mais do que qualquer palavra bonita. Laura, sendo ainda pequena, simplesmente aceitou Teresa como parte da casa. A menina começou a segui-la por toda parte, ajudando com tarefas simples e conversando sem parar sobre tudo e nada. Mas Beatriz ainda resistia. Ela observava tudo de longe, via como as irmãs se aproximavam de Teresa, e isso a deixava confusa. Parte dela queria se permitir gostar de Teresa também, mas a outra parte sentia como se estivesse traindo a memória da mãe. E enquanto isso acontecia dentro da casa, Vicente observava Teresa com outros olhos. Via a paciência dela, a força, a bondade. Via como ela não desistia mesmo quando Beatriz a tratava mal. Como ela sorria mesmo quando estava cansada. Como ela se preocupava com as meninas como se fossem dela. E algo dentro do peito dele começou a acordar. Algo que ele pensava estar morto desde que a esposa partira. Mas nem Vicente nem Teresa sabiam que a verdadeira prova do que estavam construindo ainda estava por vir. 3 meses haviam se passado desde que Teresa chegara à fazenda. A barriga dela já estava mais saliente e os movimentos do bebê a lembravam constantemente de que em breve ela seria mãe. Era assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Ela ainda sentia falta do marido, ainda acordava algumas noites com lágrimas nos olhos ao lembrar-se dele. Mas aos poucos estava aprendendo que era possível carregar a dor e a esperança juntas, uma em cada mão.
As coisas na fazenda haviam melhorado consideravelmente. A casa agora estava sempre limpa e organizada. As refeições eram fartas e feitas com cuidado. As roupas estavam lavadas e bem cuidadas. E as meninas, pelo menos Cecília e Laura, já tratavam Teresa com carinho verdadeiro. Beatriz ainda mantinha uma certa distância, mas a hostilidade havia diminuído. Agora, ela simplesmente ignorava Teresa na maioria das vezes, o que já era um progresso imenso comparado aos primeiros dias. Vicente percebia a mudança e sentia um alívio profundo. Talvez aquilo realmente fosse funcionar. Talvez eles conseguissem se tornar uma família, mesmo que diferente, mesmo que remendada. Uma tarde, Teresa estava na cozinha preparando o jantar, quando sentiu uma dor aguda na barriga. Não era a primeira vez que acontecia, mas dessa vez foi mais forte, mais longa. Ela se apoiou na mesa, respirando fundo, esperando a dor passar. Mas quando olhou para baixo, viu uma pequena mancha de sangue em sua saia. O medo a paralisou. Não, não agora. Por favor, não agora. Teresa! A voz de Vicente veio da porta da cozinha. Ele havia entrado para pegar água e a encontrou pálida, segurando a barriga. O que foi? Você está bem? Teresa tentou responder, mas outra dor a atingiu, mais forte ainda. Vicente correu até ela, segurando-a antes que desabasse no chão. Beatriz! Gritou Vicente. Vá buscar a Dona Maria, a parteira da vila. Rápido! Beatriz apareceu na porta da cozinha e seus olhos se arregalaram ao ver Teresa daquele jeito. Por um segundo ela ficou paralisada, mas então viu a urgência no rosto do pai e saiu correndo. Vicente carregou Teresa até o quarto dela e a deitou na cama com todo cuidado. Vai ficar tudo bem, dizia ele, mas sua própria voz tremia. Teresa via o medo nos olhos dele e isso só aumentava seu próprio pavor. Ela não podia perder esse bebê. Era tudo o que lhe restava do marido. Era sua razão de continuar, sua esperança de futuro. Dona Maria chegou quase 2 horas depois, trazida por Beatriz, que tinha corrido a vila inteira para encontrá-la. A parteira era uma senhora de cabelos brancos e mãos experientes que tinha trazido metade das crianças da região ao mundo. Ela examinou Teresa, fez perguntas e finalmente deu seu diagnóstico. A criança está bem, por enquanto, disse Dona Maria. Mas você precisa de repouso absoluto. Nada de trabalho pesado, nada de ficar de pé por muito tempo. Precisa descansar se quiser que esse bebê chegue até o final. Teresa assentiu, aliviada por saber que o bebê estava bem, mas preocupada com o que isso significaria. Como poderia ficar de repouso se tinha uma casa inteira para cuidar? Vicente tomou a decisão por ela. Você vai descansar. Eu cuido do resto. Mas a casa, as meninas, começou Teresa. A gente dá um jeito, interrompeu Vicente, firme. Você precisa cuidar de você e do seu bebê agora. Isso é o mais importante. Nas semanas seguintes, os papéis se inverteram. Vicente assumiu as tarefas da casa, além do trabalho na fazenda. Acordava ainda mais cedo, dormia ainda mais tarde. Cecília e Laura tentavam ajudar como podiam, mas eram pequenas demais para muita coisa. A casa rapidamente voltou ao estado de caos que tinha antes de Teresa chegar. E foi Beatriz quem surpreendeu a todos. A menina, que até então tinha resistido a qualquer aproximação com Teresa, começou a assumir responsabilidades. Ela preparava o café da manhã, mesmo que queimasse algumas vezes. Lavava a louça, mesmo que deixasse alguns pratos mal lavados. E, mais importante, cuidava de Teresa. Toda manhã, Beatriz levava água fresca para o quarto de Teresa. Perguntava se ela precisava de alguma coisa. Até começou a sentar-se na beirada da cama e conversar sobre coisas simples do dia a dia. Se essa história está tocando seu coração até aqui, clique em Valeu Demais para apoiar nosso canal.
O Valeu Demais é um botão que permite você ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. Por que você está fazendo isso? Perguntou Teresa um dia, quando Beatriz trouxe um chá quentinho para ela. Beatriz deu de ombros, evitando o olhar de Teresa. Porque meu pai está exausto e minhas irmãs não conseguem fazer muita coisa. Alguém precisa ajudar. Mas era mais do que isso, e as duas sabiam. Era Beatriz finalmente permitindo que a armadura ao redor de seu coração tivesse algumas rachaduras. Era ela reconhecendo, mesmo que não dissesse em voz alta, que Teresa não era uma inimiga. Era ela começando a entender que amar alguém novo não significava trair a memória de quem se foi. Você sabe, disse Teresa suavemente. Eu nunca vou tentar substituir sua mãe. Mas eu gostaria muito de ser sua amiga, se você me deixar. Beatriz ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, assentiu. Tá, pode ser. Era uma aceitação pequena, hesitante, mas era a aceitação mesmo assim. E quando Beatriz saiu do quarto naquele dia, Teresa chorou de alívio e gratidão. Vicente observava tudo com um misto de emoção e admiração. Via como Teresa, mesmo acamada e vulnerável, ainda encontrava forças para ser gentil, para conversar com as meninas, para fazer com que elas se sentissem amadas. E via como suas filhas, especialmente Beatriz, estavam mudando. Mas havia algo mais acontecendo dentro de Vicente. Algo que ele não esperava, algo que o assustava e o emocionava ao mesmo tempo. Ele estava se apaixonando por Teresa. Não era apenas gratidão pelo que ela fazia por suas filhas, era mais. Era a forma como ela sorria mesmo nos dias difíceis. Era a coragem dela. Era a bondade que emanava de cada gesto, cada palavra. E enquanto esses sentimentos cresciam, algo dentro dele sussurrava que talvez, apenas talvez, aquela fazenda pudesse se tornar um verdadeiro lar novamente. O bebê nasceu em uma noite fria, quando o inverno já começava a mostrar seus primeiros sinais. Teresa tinha ficado de repouso por quase 2 meses, e quando finalmente chegou o momento do parto, foi Dona Maria quem novamente veio ajudar, acompanhada por Vicente, que se recusou a sair do lado de fora do quarto. As meninas esperavam na sala, apreensivas. Cecília rezava baixinho. Laura chorava sem entender direito o que estava acontecendo e Beatriz ficava na janela, olhando para a noite escura lá fora, com as mãos cerradas em punhos. Quando finalmente o choro do bebê ecoou pela casa, foi como se todos pudessem respirar novamente. Vicente entrou no quarto e viu Teresa, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho nos braços. Dona Maria sorria, limpando as mãos em um pano. É um menino, anunciou a parteira, saudável e forte. Teresa olhou para o rosto do filho e sentiu um amor tão imenso que mal podia respirar. Ele tinha os olhos escuros do pai e aquilo a fez chorar. Vou chamá-lo de Pedro, sussurrou ela. Era o nome que tinha combinado com o marido, antes de tudo dar errado. Vicente se aproximou, olhando para o bebê com uma expressão de ternura. Ele é lindo, Teresa. As meninas entraram no quarto tímidas e curiosas. Laura foi a primeira a se aproximar, subindo na cama com cuidado e esticando o pescoço para ver melhor. É tão pequenino, murmurou a menina maravilhada. Cecília também se aproximou, tocando delicadamente a mãozinha do bebê. Ele apertou o dedinho dela e Cecília riu, encantada. Olha, pai, ele já é forte. Beatriz ficou na porta, observando a cena. Havia algo diferente em seu rosto, uma suavidade que não estava lá antes. Quando Teresa encontrou o olhar dela, estendeu a mão em um convite silencioso. Quer segurá-lo? Perguntou Teresa. Beatriz hesitou, mas então se aproximou. Teresa colocou Pedro cuidadosamente nos braços da menina, orientando como segurar a cabecinha.
E quando Beatriz olhou para aquele rostinho minúsculo, algo dentro dela se quebrou de vez. Todas as barreiras que tinha construído, toda a raiva e a dor que tinha guardado, tudo desmoronou ao ver aquele bebê inocente que não tinha culpa de nada. Ele precisa de nós, disse Beatriz, sua voz embargada. Igual a gente precisou quando a mamãe se foi. E vocês vão ajudar a cuidar dele? Perguntou Teresa, limpando as próprias lágrimas. As 3 meninas assentiram em uníssono. A partir daquele momento, Pedro não era apenas o filho de Teresa. Era o irmãozinho delas, e elas o amariam e protegeriam como se fosse sangue do sangue delas. Os meses seguintes foram transformadores. Pedro crescia rápido e as meninas estavam sempre ao redor dele. Beatriz, especialmente, tornou-se extremamente protetora. Ela ajudava a trocar as fraldas, a embalar o bebê quando chorava, a cantar as mesmas canções que a mãe cantava para ela anos atrás. E através desse cuidado com Pedro, Beatriz finalmente abriu o coração para Teresa completamente. As duas começaram a conversar de verdade, sobre tudo. Sobre a mãe que Beatriz tinha perdido, sobre o marido que Teresa tinha perdido, sobre a dor, sobre a esperança, sobre a vida. Uma noite, Beatriz foi até o quarto de Teresa e se sentou na beirada da cama. Teresa estava amamentando Pedro, e a luz suave da lamparina criava sombras aconchegantes nas paredes. Eu te devo um pedido de desculpas, disse Beatriz, olhando para as próprias mãos. Fui muito má com você no começo. Disse coisas horríveis. E você não merecia nada daquilo. Teresa estendeu a mão e tocou o rosto de Beatriz com carinho. Você estava com dor. E dor faz a gente fazer e dizer coisas que não são de verdade. Eu entendo. Sempre entendi. Mas você nunca desistiu da gente, continuou Beatriz, e agora as lágrimas corriam livres pelo rosto dela. Mesmo quando eu fui horrível, mesmo quando te rejeitei, você continuou tentando. Por quê? Porque eu via em vocês o que eu mesma estava sentindo, respondeu Teresa. Vi a dor, a perda, o medo, e pensei que talvez, se a gente juntasse todas essas dores, elas ficassem um pouquinho mais leves. E pensei que talvez, juntos, a gente pudesse construir algo bom a partir de tudo de ruim que aconteceu. Beatriz se jogou nos braços de Teresa, chorando como não chorava há anos, e Teresa a segurou, uma mão abraçando Beatriz e a outra segurando Pedro, e sentiu que finalmente, eles estavam se tornando uma família de verdade. Vicente assistia tudo da porta, sem que elas percebessem. Via suas filhas amarem Teresa, via Teresa amar suas filhas, e seu coração transbordava de emoções. Ele não podia mais negar o que sentia. Estava completamente apaixonado por aquela mulher que tinha entrado em suas vidas como uma estranha e agora era o centro de tudo. Mas Vicente era um homem do campo, não acostumado a falar de sentimentos. Passou semanas tentando encontrar coragem para dizer a Teresa o que sentia. Tinha medo de assustá-la, medo de estragar o que tinham construído, medo de que ela ainda amasse tanto o marido falecido que não houvesse espaço no coração dela para mais ninguém. Foi em uma tarde tranquila, enquanto Teresa costurava uma roupinha para Pedro e ele consertava uma cadeira na varanda, que Vicente finalmente reuniu coragem. Teresa, chamou ele, e algo no tom da voz o fez ela levantar os olhos imediatamente. Eu preciso te dizer uma coisa. Ela colocou a costura de lado, percebendo a seriedade no rosto dele. O que foi? Vicente respirou fundo. Quando você chegou aqui, há quase um ano, eu pensava que era apenas um acordo. Você precisava de ajuda, eu precisava de ajuda, e isso fazia sentido para os dois. Mas se tornou muito mais do que isso, pelo menos para mim. Teresa sentiu o coração acelerar. Eu me apaixonei por você, disse Vicente, as palavras saindo todas de uma vez,
como se ele tivesse medo de perder a coragem no meio do caminho. Eu sei que você ainda sente falta do seu marido, e eu respeito isso. Eu só precisava que você soubesse. Precisava que você soubesse que você não é só alguém que cuida das minhas filhas. Você é muito mais. Para mim, para elas, para todos nós. Teresa ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, um sorriso se formou em seu rosto. Vicente, eu também me apaixonei por você. Não foi algo que eu esperava, não foi algo que eu procurei, mas aconteceu. E sei que meu marido, onde quer que esteja, gostaria que eu fosse feliz, que eu vivesse, que eu amasse de novo. Vicente sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Posso te beijar? Teresa riu, uma risada leve e verdadeira. Pode. E ali, naquela varanda simples, sob o céu do entardecer, Vicente e Teresa selaram com um beijo o amor que tinha crescido entre eles, construído sobre dor, paciência e a decisão diária de escolher uns aos outros. O casamento foi simples, realizado na pequena igreja da vila onde tudo tinha começado. O padre Antônio foi quem os casou, com um sorriso de quem vê suas orações sendo respondidas. As meninas estavam lindas em seus vestidos novos, que Teresa tinha costurado com tanto carinho. Beatriz segurava Pedro no colo, já com quase 2 anos, e o menino ria e balançava as pernas durante toda a cerimônia. Havia poucos convidados, apenas alguns vizinhos e conhecidos da vila, mas o amor que enchia aquela igreja era imenso. Quando Vicente e Teresa trocaram os votos, não foi apenas uma promessa entre marido e mulher. Foi a oficialização de uma família que já existia, que já tinha sido forjada no dia a dia, nas dificuldades superadas juntos, no amor que tinha crescido em solo improvável. A vida na fazenda entrou em uma rotina feliz. Vicente e Teresa trabalhavam lado a lado, cuidando da terra, dos animais, da casa. As meninas cresciam fortes e saudáveis. Beatriz, agora com 14 anos, ajudava a ensinar as irmãs mais novas. Cecília, com 11, já era exímia na cozinha. E Laura, com 6 anos, era a mais animada de todas, sempre correndo pela fazenda atrás de Pedro. Foram 2 anos de paz, de construção, de amor. 2 anos em que Teresa finalmente conseguia dormir sem pesadelos, em que Vicente sorria mais do que tinha sorrido em toda a vida, em que as crianças finalmente eram apenas crianças, sem o peso de perdas e dores que não deveriam carregar. Mas a vida, como Teresa e Vicente bem sabiam, tem formas de nos testar quando menos esperamos. Foi em uma tarde de outono que a carroça parou em frente à casa. Vicente estava no campo e Teresa estava estendendo roupas no varal quando viu uma mulher idosa descer da carroça com dificuldade. Era uma senhora de cabelos brancos, costas curvadas pelo tempo, roupas simples e puídas. Seu rosto era marcado por rugas profundas e seus olhos tinham uma tristeza antiga que parecia ter morado ali por décadas. Teresa se aproximou, curiosa, mas cautelosa. "Posso ajudá-la em alguma coisa?" A mulher olhou para Teresa e então para a casa, e seus olhos se encheram de lágrimas. "Estou procurando por Vicente Ferreira. Me disseram que ele mora aqui." "Sim, ele mora. Sou a esposa dele. Ele está no campo agora, mas deve voltar em breve. A senhora é..." A mulher hesitou, e Teresa viu suas mãos tremerem. "Meu nome é Rosa. Sou a mãe dele." O mundo parou por um segundo. Teresa conhecia a história. Vicente tinha sido abandonado pela mãe quando era apenas um bebê. Tinha sido criado por uma família de fazendeiros que o acolheram, mas a mãe biológica nunca tinha voltado, nunca tinha dado sinal de vida. E agora ela estava ali, depois de mais de 40 anos. "Entre", disse Teresa, sem saber bem o que mais fazer. "Vou mandar alguém chamar o Vicente." Dona Rosa entrou na casa com passos lentos, olhando tudo ao redor como se estivesse em um lugar sagrado. Sentou-se na cadeira que Teresa ofereceu
e ficou ali, de mãos cruzadas no colo, esperando. Quando Vicente voltou do campo e foi informado por Beatriz que uma mulher que dizia ser sua mãe estava esperando por ele, seu rosto perdeu toda a cor. Ele ficou parado na porta da casa por um longo momento, apenas olhando para aquela figura curvada sentada na sala. "Por que você está aqui?" As palavras de Vicente saíram duras, ásperas. Dona Rosa levantou os olhos, e Vicente viu neles um mar de arrependimento. "Eu sei que não tenho direito", começou ela, a voz fraca. "Sei que te abandonei. Sei que cometi o pior pecado que uma mãe pode cometer. Mas estou doente, Vicente. Os médicos me deram poucos meses. E antes de partir, eu precisava te ver. Precisava te pedir perdão." "Perdão?" Vicente riu, mas era um riso sem humor. "Você me abandonou quando eu era um bebê. Cresci a vida inteira sem saber se estava vivo ou morto. Sem saber por que não fui suficiente para você ficar. E agora aparece aqui, 40 anos depois, pedindo perdão porque está morrendo?" "Eu era jovem demais", tentou explicar Dona Rosa, as lágrimas correndo pelo rosto enrugado. "Tinha 16 anos quando você nasceu. Não tinha família, não tinha dinheiro, não tinha nada. Achei que seria melhor para você se eu te deixasse com pessoas que pudessem te dar uma vida melhor. Mas você nunca voltou", rebateu Vicente. "Nem uma vez em 40 anos. Nem para ver como eu estava, nem para saber se eu precisava de você. Eu tinha vergonha", confessou a velha senhora. "Vergonha do que tinha feito. Achei que você me odiaria, e eu não conseguia encarar esse ódio. Então simplesmente segui em frente tentando esquecer. Mas nunca esqueci. Não passou um dia sequer sem que eu pensasse em você, sem que me perguntasse que tipo de homem você se tornou." Vicente olhou para Teresa, buscando algum tipo de orientação, alguma resposta. Teresa se aproximou e segurou a mão dele, dando-lhe força silenciosa. As meninas tinham escutado tudo da porta dos quartos. Beatriz segurava Pedro no colo, e todas observavam a cena sem saber o que pensar. Aquela mulher era a avó delas, mas era também alguém que tinha machucado profundamente o pai que elas tanto amavam. "Você não pode simplesmente aparecer aqui e esperar que eu esqueça uma vida inteira de abandono", disse Vicente, mas sua voz já não tinha tanta raiva. Agora havia mais dor do que qualquer outra coisa. "Eu sei", respondeu Dona Rosa, "e não estou pedindo para esquecer. Só estou pedindo uma chance de, nos poucos meses que me restam, conhecer o homem que você se tornou. E talvez, se você permitir, conhecer minha família. Vejo que você tem filhos e uma esposa que claramente te ama muito." Vicente ficou em silêncio por um longo tempo. Toda a raiva que tinha guardado por anos queria explodir, queria gritar, queria mandá-la embora e nunca mais olhar para trás. Mas então ele olhou para Teresa, para suas filhas, para Pedro, e pensou em tudo o que tinha construído ali. Pensou em como o amor tinha o poder de curar, de transformar, de criar beleza a partir de dor. "Você pode ficar", disse Vicente finalmente, "no quarto dos fundos, mas não prometo perdão. Não ainda, talvez nunca, mas vou te dar a chance de conhecer sua família. Isso eu posso fazer." Dona Rosa chorou ainda mais, mas agora eram lágrimas de alívio misturadas com gratidão. "Obrigada", sussurrou. "Muito obrigada." Os primeiros dias com Dona Rosa na casa foram tensos e estranhos. Vicente mal falava com ela, respondendo apenas o necessário quando ela fazia perguntas. As refeições eram feitas em silêncio pesado e todos sentiam a tensão no ar. Mas Teresa, com sua paciência infinita, tentava tornar as coisas mais fáceis, conversando com Dona Rosa, perguntando sobre sua saúde, oferecendo chás e cuidados. As meninas não sabiam como agir. Beatriz, sempre a mais séria, mantinha distância. Cecília era educada, mas fria. Laura, por ser mais nova, apenas observava tudo com curiosidade.
E Pedro, com seus 2 anos, não entendia nada da situação, apenas sabia que tinha uma senhora nova morando com eles. Mas foi através de Pedro que a primeira rachadura no gelo aconteceu. O menino era uma criança doce e afetuosa, que não conhecia mágoas ou ressentimentos. Um dia, ele simplesmente caminhou até onde Dona Rosa estava sentada na varanda e estendeu a ela um desenho que tinha feito. "Para você", disse o menino com aquele sorriso inocente. Dona Rosa pegou o papel com mãos trêmulas. Era um desenho simples, de uma casa com pessoas ao redor. "Para mim?", ela perguntou, emocionada. "Sim, você parece triste." "Desenho deixa a gente feliz." A velha senhora abraçou o menino com tanto amor que ele ficou surpreso. E quando Dona Rosa levantou o rosto, estava chorando, mas pela primeira vez desde que chegara, eram lágrimas boas. Vicente observava de longe, e algo dentro dele começou a amolecer, mesmo que apenas um pouco. Nos dias seguintes, Dona Rosa começou a contar histórias. Histórias de sua própria infância difícil, de como tinha ficado grávida aos 16 anos, de como o pai de Vicente a tinha abandonado quando soube do bebê. Ela contou sobre a pobreza extrema, sobre como tinha dormido na rua, passado fome e finalmente tomado a decisão mais dolorosa de sua vida. "Não estou pedindo que entendam", dizia ela, olhando diretamente para Vicente. "Não estou pedindo que digam que eu fiz o certo, porque não fiz. Foi o maior erro da minha vida. Mas eu quero que saibam que foi feito por desespero, não por falta de amor." Beatriz, que sempre tinha um coração mais macio do que deixava transparecer, foi a primeira das meninas a começar a interagir com a avó. Ela perguntava sobre o passado, sobre como era a vida antigamente, e Dona Rosa respondia com histórias que faziam todos entenderem melhor de onde ela vinha. Cecília começou a levar comidas especiais para a avó, preparando pratos mais leves que fossem mais fáceis para ela comer. E Laura, sempre a mais carinhosa, começou a sentar-se no colo de Dona Rosa para ouvir histórias. Teresa observava tudo e via como aquela mulher idosa estava mudando a dinâmica da família. Havia dor, sim, mas também havia uma oportunidade de cura, uma oportunidade de perdão. Uma noite, Teresa foi até Vicente enquanto ele estava na varanda, olhando para as estrelas. Sentou-se ao lado dele e ficaram em silêncio por um tempo. "Eu sei que é difícil", disse Teresa finalmente. "Sei que a dor que ela causou é profunda. Mas olha para ela, Vicente. Ela está morrendo e está usando seus últimos dias tentando consertar o que pode." "Algumas coisas não podem ser consertadas", respondeu Vicente, mas sua voz não tinha mais tanta convicção. "Não", concordou Teresa, "mas podem ser perdoadas, não por ela, por você. Perdoar não é dizer que o que ela fez foi certo, é libertar você do peso de carregar essa raiva para sempre." Vicente ficou em silêncio, processando as palavras. Então perguntou: "Como você consegue ser tão boa, Teresa? Como consegue sempre ver o melhor nas pessoas?" "Porque a vida já me mostrou o pior", respondeu ela. "Perdi meu marido, fiquei na rua grávida e sem ter para onde ir. Mas também me mostrou o melhor. Você me acolheu, suas filhas me aceitaram, construímos uma família do zero. Se eu posso ter uma segunda chance, por que sua mãe não pode?" Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Vicente por dias. E aos poucos ele começou a falar mais com Dona Rosa. Não eram conversas profundas ainda, mas eram um começo. Ele contava sobre sua vida, sobre como tinha sido criado, sobre como tinha construído a fazenda, sobre suas filhas. E Dona Rosa escutava tudo com atenção, com orgulho brilhando nos olhos, apesar das lágrimas. Ela via no filho o homem bom que ele se tornara apesar dela, e isso trazia tanto conforto quanto dor. Foi em uma noite fria, quase 3 meses depois de Dona Rosa ter chegado, que Vicente finalmente disse as palavras. Ela estava na cama, claramente mais fraca.
a doença avançando rapidamente. Vicente entrou no quarto e sentou-se ao lado dela. Eu te perdoo, disse ele simplesmente. As palavras saíram mais fáceis do que ele imaginou que sairiam. Não esqueci, e ainda dói. Mas eu te perdoo. Dona Rosa segurou a mão do filho com a pouca força que ainda tinha. Obrigada, sussurrou. Isso é mais do que eu merecia, muito mais. Vicente ficou ali, segurando a mão da mãe, e sentiu como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Teresa tinha razão. Perdoar não era para Dona Rosa, era para ele mesmo. Dona Rosa faleceu 2 semanas depois, dormindo pacificamente em seu quarto, com a família toda ao redor. Tinha conseguido, nos últimos meses de vida, conhecer os netos, receber o perdão do filho e encontrar alguma paz antes de partir. No funeral, Vicente chorou, não apenas pela mãe que tinha acabado de perder, mas também pela mãe que nunca teve. Chorou por todos os anos perdidos, por todas as perguntas sem resposta, por tudo o que poderia ter sido, mas não foi. Mas também sentiu gratidão. Gratidão por ter tido aqueles últimos meses, por ter podido perdoar, por ter fechado aquele ciclo. E quando voltaram para casa naquele dia, Vicente abraçou Teresa com força e sussurrou: Obrigado por me ensinar a perdoar. Obrigado por tornar possível essa cura. Teresa apenas sorriu e segurou o rosto dele com carinho. A gente cura junto, Vicente, sempre juntos. Os anos passaram como folhas levadas pelo vento. A fazenda prosperou, as crianças cresceram, e a família que tinha começado como um acordo improvável entre 2 pessoas desesperadas se tornou um exemplo de amor e resiliência para todos que os conheciam. Beatriz foi a primeira a sair de casa. Ela tinha se tornado uma jovem mulher forte e determinada e decidiu estudar para ser professora. Vicente e Teresa ajudaram como puderam, e no dia em que ela partiu para a cidade onde ficava a escola de formação, a despedida foi regada a muitas lágrimas e abraços apertados. Você vai voltar, né? Perguntou Laura, que agora tinha 12 anos e não conseguia imaginar a casa sem a irmã mais velha. Sempre, prometeu Beatriz. Essa fazenda é meu lar. Vocês são minha família. Não importa onde eu vá, sempre vou voltar. E ela cumpriu a promessa. Beatriz voltava sempre que podia e eventualmente conseguiu um posto de professora na vila próxima, permitindo que visitasse a família toda semana. Cecília descobriu que tinha talento para comércio e começou a vender os produtos da fazenda na vila. Doces que ela mesma fazia, queijos, ovos, artesanato. Ela tinha um dom para lidar com pessoas e logo a barraquinha dela se tornou uma das mais populares do mercado. Laura cresceu apaixonada por animais e se tornou a principal ajudante do pai nos cuidados com o gado. Ela tinha uma conexão especial com os bichos, conseguindo acalmar até os mais arredios. E Pedro, o menino que tinha nascido em circunstâncias tão difíceis, cresceu sabendo que era amado não apenas por uma mãe, mas por toda uma família que o escolheu desde o primeiro dia. Ele era gentil, esperto e tinha um senso de justiça aguçado que fazia Vicente se orgulhar a cada dia. Vicente e Teresa envelheceram juntos, seus cabelos ficando brancos, seus corpos mais cansados, mas seus corações sempre cheios. Eles passavam as tardes na varanda, de mãos dadas, observando os netos correrem pelo quintal, ouvindo as risadas que enchiam a fazenda de vida. Foi em uma dessas tardes tranquilas que Vicente olhou para Teresa e disse: Você se lembra daquele dia na praça da igreja? Teresa sorriu. Como eu poderia esquecer? Eu estava sem esperança, achando que minha vida tinha acabado. E eu estava desesperado, completou Vicente, precisando de ajuda, mas sem saber como pedir. Nunca imaginei que de tanto desespero nasceria tanto amor, disse Teresa, apertando a mão dele. Acho que foi Deus, refletiu Vicente. Só pode ter sido.
Ele nos colocou naquele lugar, naquele momento exato, porque sabia que precisávamos um do outro. Teresa assentiu. E das cinzas das nossas vidas antigas, construímos algo lindo, uma família verdadeira. Você salvou minhas filhas, disse Vicente emocionado. Elas estavam perdidas, sem rumo, sem uma figura materna. E você as amou como se fossem suas. E elas me salvaram também, respondeu Teresa. Me deram um propósito quando eu achei que não tinha mais nenhum. Me deram uma família quando eu estava completamente sozinha. Naquele momento, Beatriz chegou com seu marido e os 2 filhos pequenos. Cecília apareceu logo depois com o noivo. Laura trouxe um bezerro recém-nascido para mostrar para os avós. E Pedro chegou da vila com novidades sobre a escola. A casa ficou cheia de novo, como sempre ficava aos fins de semana. Havia risadas, conversas animadas, crianças correndo de um lado para o outro, comida sendo preparada na cozinha. Era barulho, era caos, era vida em sua forma mais pura e bonita. Durante o jantar, com todos reunidos ao redor da grande mesa de madeira que Vicente tinha construído anos atrás, Beatriz levantou o copo para fazer um brinde. Quero fazer um brinde aos meus pais, disse ela olhando para Vicente e Teresa com os olhos brilhando. Vocês nos ensinaram que família não é apenas sangue, é escolha. É ficar quando poderia ir embora, é amar quando seria mais fácil desistir. É perdoar quando a mágoa parece impossível de superar. Vocês construíram um lar, não apenas com tijolos e madeira, mas com amor, paciência e fé. E por isso somos eternamente gratos. Todos levantaram os copos e o brinde ecoou pela casa. Vicente e Teresa olharam ao redor da mesa, para cada rosto amado, para cada sorriso, para cada vida que tinha sido tocada pela decisão que tomaram tantos anos atrás naquela praça da igreja. Quando a noite chegou e todos foram embora, deixando apenas Vicente e Teresa na varanda sob as estrelas, eles ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas apreciando a paz daquele momento. Nenhum arrependimento? Perguntou Vicente, como já tinha perguntado tantas vezes ao longo dos anos. Nenhum, respondeu Teresa, como sempre respondia. Cada momento difícil, cada lágrima, cada desafio valeu a pena para chegar aqui. Vicente puxou Teresa para mais perto e a beijou na testa. Eu te amo, mais do que as palavras podem dizer. E eu te amo, respondeu Teresa. Hoje, amanhã e sempre. E ali, naquela varanda simples, sob o mesmo céu que tinha testemunhado o início de tudo, Vicente e Teresa entenderam que tinham feito algo raro e precioso. Tinham pegado os pedaços quebrados de suas vidas e juntos criaram uma obra de arte. Uma família construída sobre amor verdadeiro, perdão sincero e a coragem de recomeçar quando tudo parecia perdido. Porque no final, era isso que importava. Não as dificuldades que enfrentaram, mas como as superaram juntos. Não as perdas que sofreram, mas o que construíram a partir delas. E não de onde vieram, mas onde escolheram chegar. E onde escolheram chegar era exatamente onde estavam naquele momento. Em casa, juntos, cercados de amor, vivendo a prova de que às vezes as histórias mais bonitas nascem dos começos mais improváveis. E assim, chegamos ao final dessa história, que nos mostra que família é construída todos os dias, com escolhas de amor e paciência. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias assim, se inscreva no canal e ative o sininho. E me conta aqui nos comentários, essa história te fez lembrar de alguma situação da sua vida? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é muito importante. Até nosso próximo encontro.